Você tinha 19 anos quando você chegou aqui. E lá no Brasil, você tava saindo da adolescência pra vida adulta. O que te motivou a vir pra cá? Eu acho que... Quando eu tinha 19 anos, eu também vim pra cá. Eu fiz au pair, você sabe, au pair, né? O que é. E a gente tem outra visão de mundo. A gente é meio aventureiro, né? Jovem. Daí, conforme a vida vai passando, a gente vai ganhando maturidade, as coisas vão mudando. E você fez a sua vida madura aqui nos Estados Unidos, né? Você tá conquistando a sua maioridade aqui. E como que foi pra você? Que motivação que você teve lá no início? Sim, eu comecei o meu processo pra vir pra cá com 19 anos. E quando eu cheguei aqui, eu tinha 20. Tá. Eu estava estudando Relações Internacionais lá no Brasil. E tava indo muito bem na faculdade, gostava do que eu estava estudando. E o reitor do meu curso, o professor Daniel, se estiver aqui assistindo, é o professor, tô aqui. O professor, ele me chamou e falou: Bela, você é uma aluna, assim, exemplar, espetacular, eu gosto muito de você. Só que assim, você pega seu diploma e pendura na parede, porque eu não tenho como te colocar no mercado de trabalho, porque você não fala inglês. E assim, eles são os meus bens maiores. Então, a ideia de deixá-los era algo muito difícil pra mim. Eu nunca almejei ter a vida aqui. A minha mãe fala que quando eu era bem pequenininha, um dia eu falei pra ela que eu ia morar lá longe, na Flórida. Mas assim, era pequenininha, não lembro. Ela fala que eu tinha 3 anos, mais ou menos. Mas eu de verdade não lembro. E eu nunca almejei estar aqui, morar aqui. Eu nunca pensei que eu ia criar uma vida longe dos meus pais e do meu irmão, que são os meus maiores tesouros, assim, da vida. E aí eu vim. Eu decidi que eu teria que vir, fui atrás dos processos, do que fazer e tal. Demorou um pouquinho, 1 ano mais ou menos. Mas aí eu tranquei a faculdade e vim para os Estados Unidos. Com o objetivo de falar inglês. Com o objetivo de simplesmente aprender inglês. Foi bem difícil. Uma dica até que eu dou para você que quer vir aqui para os Estados Unidos e aprender inglês: não venha para cá e comece a fazer amizade, frequentar lugar que só tem brasileiro. Porque senão você se acostuma e você não vai aprender o que você deveria estar aprendendo. Então, quando eu cheguei aqui, eu achava que eu falava, né? Não, eu estudei no Brasil um pouco de inglês. Até a minha mãe, eu lembro muito que teve uma época que era bem difícil assim pra gente. E a minha mãe começou a passar roupa pra que ela pudesse pagar a minha aula de inglês. Então, mãe, te amo, obrigada. E aí eu estudei um tempinho. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei: não, eu sei falar inglês. Menina, que sufoco. É totalmente diferente, né? Você é da onde? Você é da onde no Brasil? Eu sou do interior de São Paulo. Um beijo, Pederneiras. Pederneiras? Pederneiras. Já ouvi falar. Tenho um amor muito grande. É uma cidade relativamente pequena, assim, mas tem meu coração. Então, eu vim pra cá pra poder estudar inglês, aprender inglês. Então, quando eu cheguei, eu morei com uma família americana. Você chegou onde? Que cidade? Chicago. Outra cidade que tem meu coração. Chicago é muito frio, né? Você não sentiu muita diferença? Amiga, é frio. Chicago é frio. Eu cheguei, eu acho que foi a 2ª ou a 3ª maior nevasca da história quando eu cheguei em Chicago. Então, assim, eu nunca tinha viajado sem os meus pais. A única coisa que eu tinha feito, assim, eu fiz um estágio em Brasília. Na semana que estourou aquele Vem Pra Rua, eu tava dentro do Palácio do Planalto. Minha mãe quase morreu. Do coração. Vida louca. Não, eu tava fazendo um estágio, foi a semana que aconteceu. Entendi. E eu tava lá. Mas assim, foi a única viagem que eu fiz sem os meus pais antes de vir pra cá. Então eu não conhecia frio, nunca tinha saído do país. Cheguei aqui achando que eu falava inglês. E quando eu cheguei em Chicago, era assim... E você conhecia alguém? Eu vim, não conhecia ninguém. Eu vim com uma agência e fiquei na casa dessa família americana. Entendi. Então passei um sufoco, porque eu não falava inglês. Não podia sair de casa, porque nós chegamos... Quando eu cheguei, como eu disse, tinha nevasca. Então, assim, a gente preso dentro de casa, literalmente, por 2, 3 dias. Foi um sufoco, assim. Só que eu decidi que eu ia me isolar do português. Então, não tava acessando muito redes sociais. Os meus amigos mais próximos, falei: gente, eu vou desaparecer do WhatsApp. Falei pros meus pais: eu tô sofrendo, tô com saudade, mas não passem o meu número pra ninguém. É só... Porque troca, né, o WhatsApp. Só minha mãe, meu pai e meu irmão. Eu não pude ir pra escola, porque aqui a professora ensina inglês em inglês. E eu não tinha inglês pra entender a professora. Então, foi um período bem difícil, assim. Mas eu fiquei esses 4 meses só com a minha host family, chorando todo dia antes de dormir. O que eu tô fazendo aqui? Esse país, esse frio. Eu não entendo nada que eles falam. Gente, a frustração de você ir num restaurante e não conseguir pedir a sua comida. Já passou por isso?
Assim, não felizmente, porque eu sou filha de professora, né? Assim, minha vida inteira eu sempre me virei, mas aconteceu comigo também. Quando eu cheguei aqui, é tudo diferente. Sabia me virar e tal, mas é muito diferente, né? O inglês falado. Exatamente, era uma frustração, assim, mas foram 4 meses de esforço e dedicação apenas pro inglês. A minha Você tava focada mesmo. Tava. Focada em aprender. Eu tenho esse lado meu, assim, quando eu tenho um objetivo, é a linha e, tipo assim, eu não tem nada que me pare até eu chegar lá, sabe? E eu não queria começar as aulas de inglês no primeiro nível, porque eu falei, vai demorar muito. Do 1 até o 8 pra você ter inglês como segunda língua, eu vou ficar aqui. Menos eu sabia, né? Eu falava, eu vou ficar aqui muito tempo. Mal sabia ela que ia ter 10 anos. Eu falava, não quero ficar aqui muito tempo, eu preciso aprender logo. Uhum. E foi assim, vim, aprendi. E você acabou com a família, você aprendeu bastante coisa, né? Eles são maravilhosos, eles são a minha família até hoje. Uhum. Eu conheço muitos estudantes, muitas meninas que vêm pra cá, infelizmente, têm problema. Eles não, cara, eles são assim... Eles são a minha família americana, até hoje. Eles me ajudavam, ela chegava do trabalho, ela é CEO de uma empresa muito grande aqui nos Estados Unidos. E ela chegava, Bela, o que tá pegando hoje? No jantar eu pegava os livros, o tradutor falava... E aquela frustração de você querer falar, se expressar e não conseguir. Eles me ajudaram, prestei a prova. Eu entrei acho que no 3º nível. E aí do 3º eu fui pro 8º já. Quando eu fiz a prova do 3º, depois de acho que uns 3, 4 meses em curso, né? O semester aqui que eles falam. Eu já passei pro último nível do inglês, graças a Deus. Ai, que bom, né? Hoje você faz o que você faz. Mas aí voltando lá, aí você ficou um tempo e aí você decidiu que você queria ficar em Chicago mesmo. Então, eu consegui ficar só 7 meses longe da minha família e do meu irmão. É? Eu não consegui ficar mais tempo. E aí eu voltei pro Brasil pra visitar, mas assim, falei, vou visitar agora. Aí voltava pra cá, porque o programa era de 1 ano. Sim. O meu programa. Então, falei, vou ficar 7 meses, volto, fico 2 semanas no Brasil, aí volto pra cá, só tem mais alguns meses e volto pra casa, definitivamente. Esse era o meu coração. Termino a faculdade e tal. Quando eu voltei, eu tive algumas reuniões com as pessoas da faculdade mesmo, o meu reitor. Hoje ele até mora aqui, eu acredito. E aí ele falou, Bela, assim, você tem uma família maravilhosa lá. A tua família aqui vai estar aqui te esperando. Calma, ninguém vai morrer, vai dar tudo certo. Eles vão estar aqui quando você voltar. Você tá bem, você gosta da Host Family, você tá bem estabilizada, você já tem amigos em Chicago, você já se acostumou com o frio, você gosta da cidade. Fica mais um tempo. Começa a estudar business lá, ou então foca nessa área do inglês mesmo. Ou então até descobre outra área que você goste. Se você tem a possibilidade de ficar e você tá bem, fica. Aí aquela conversa em casa, né? Mãe, eu não quero. Pai, não sei. Eu quero, não quero. Aí decidi que eu ia estender por mais 1 ano. Aí voltei já com o coraçãozinho apertado, né? A segunda despedida é mais fácil, é mais difícil. E aí voltei pra Chicago com esse coração, assim. Falei, não, então eu vou me dedicar. Eu já tinha conquistado, tava pra conquistar o inglês como segunda língua. Então eu vou me dedicar e vou estudar inglês de fato. Assim, vou ir above and beyond, sabe? Vou ver o que mais eu posso aprender. E voltei pra Chicago com esse coração, assim, de estudar. E foi isso que me manteve em Chicago. O coração e o foco no estudo. Até eu conhecer a Jesus, assim. Mas ainda tem mais uns anos que eu fiquei lá morando sozinha. E aí você começou a trabalhar lá, fazia alguns trabalhos informais? Conta pra gente. A minha Host Family, quando eu cheguei, eu sempre fiquei com a Host Family. Então eu comecei a trabalhar com babá. Tá. Porque... as crianças, na verdade, me ajudavam a aprender inglês. Eu pegava eles e eu falava assim... hoje a gente vai no que cômodo da casa, cozinha. Eu abria todos os armários, abria absolutamente tudo e ficava... how do I say this? What is the name of that? You know? E, tipo, perguntando o nome das coisas e eu decorava. Tipo, aprendia tudo que tinha na cozinha e a gente ia pro quarto. Aí a gente ia no parque. Aí eu levava eles no mercado. Então, eles foram os meus professores também, porque eles também não falavam nada de português. Então, trabalhei como babá um tempo. Nesse período todo que eu tava vendo troca de visto e tudo mais, de como ficar, a minha Host Family, ela foi promovida para um cargo ainda maior dentro da empresa, só que ela teria que se mudar pro Canadá. Na época eu tinha 22 anos. Aí sentei pra conversar com os meus pais, porque eu já tinha começado o processo de aplicação. Foi muito simultâneo não, como que fala? Repentino, a promoção dela. E ela se mudou pro Canadá, e eles, Bela, seguinte, nós vamos pro Canadá. Uma das crianças que a gente morava junto, eles tinham duas crianças. Uma delas é autista. Então, assim, a gente desenvolveu uma relação de confiança muito grande, de amor muito grande. Eu olhava pra ela, eu entendia, ela me olhava, eu entendia ela, então a gente tinha essa conexão muito forte.
Não só com ela, mas com a família toda. E eles me falaram, nós compramos uma casa maior, com um quarto maior. Todo o seu processo que já está em andamento aqui, a gente cancela. Ela é canadense e ele é americano. Então, por eu ter a cidadania canadense e americana, eu vou aplicar com visto pra você lá. Tipo, não vai mudar nada, só vai mudar o país. Não vai mudar nada, só dos Estados Unidos pro Canadá. Aí, os meus pais, na época, você vai pra mais longe de casa ainda. Então, assim, vem embora, tá na hora. Talvez esse seja um sinal. E eu com esse coração dividido, na época eu tinha 22 anos. Então eu falei, cara, sabe quando você tá com aquela sensação de I can do anything and everything? Eu vou fazer tudo, eu posso, eu quero, eu consigo. Falei, se eu não tentar ser independente agora, por mais que eu fosse independente já há 2 anos naquele período, eu ainda morava com a minha host family. Então eu falei, se eu não tentar morar sozinha agora, eu vou voltar pra casa e eu vou ficar confortável. Eu vou com eles pro Canadá e eu vou ficar confortável. Eu vou ficar aqui. Meu processo tá em andamento. Eu vou ficar aqui. Fui pra internet. Entrei num site que chama roommates.com. Comecei a procurar roommate online. Comecei a trabalhar igual uma doida. Aí nessa época eu arrumei um trabalho à noite num restaurante que chama Yusamba. Amo a galera do Yusamba até hoje, amo vocês. Eu acho que alguns deles estão aqui assistindo. O Rafa, a Elaine, a Dona Verinha. Lá em Chicago, qual que é a região lá que ficam os brasileiros? Ou não tem? Tá tudo espalhado? Amiga, é bem espalhado, assim. Tem Naperville, que tem bastante brasileiro hoje. Acho que tem 2 supermercados brasileiros já lá em Naperville. Era a área que eu morava nessa época. Porque sempre tem, né, os lugares, sempre tem os pontos onde os brasileiros estão mais reunidos, né? Cara, lá não tem nada como Orlando. Aqui em Orlando eu já reparei que o pessoal, eles... Tem bairros, né, mesmo, brasileiros, tem mallzinhos brasileiros. Em Chicago, não. É mais espalhado, porém, existem os bairros onde as escolas são melhores. Então, você acaba tendo... Mas não é concentrado, igual aqui em Orlando. Por exemplo, você vai no Metro West, só tem brasileiro, né? Lá, não. Entendi. Aí, eu arrumei esse trabalho nesse restaurante à noite. E o samba? E o samba. Eu acho que eles não estão mais operando lá em Naperville. A última vez que eu fui pra Chicago, eu não os vi. Mas arrumei um trabalho lá à noite. Foi onde eu comecei a ganhar a minha experiência também com customer service, cuidar de gente, conversar com as pessoas. Aí eu trabalhava de babá durante o dia e à noite lá. Por quê? Como eu tinha poucos meses pra mudar sozinha, eu precisava comprar um carro. Precisava pagar 2 aluguéis. Precisava continuar pagando as coisas do visto. Precisava pagar a escola. E eu tinha 22 anos e eu nunca tinha morado sozinha. E você tinha que fazer grana? Anyway. Sim, tinha que pagar a primeira conta de energia, tava chegando. Aí você alugou uma casa e alugou o quarto pra outra pessoa, foi isso? Não. Eu arrumei essa... Cara, Deus foi muito bom comigo. Muito bom. Eu conheci essa menina online, o nome dela é Laura. E ela é uma jovem americana, enfim... Os pais delas são imigrantes. E ela tinha ganho essa casa do pai dela. O pai dela deu a casa pra ela de presente. Ela tinha 25 anos na época. Falou, você paga suas contas, mas a casa eu tô te dando de presente. E aí eu conheci ela nesse período. Online. Nós nos ficamos muito amigas mesmo. E somos amigas até hoje. Aí ela falou, eu vou alugar o quarto pra você por $500. Porque eu tô vendo que você tá começando a tua vida também, que nem eu, então vamos junto. Falei, então vamos junto. O custo de vida lá é muito diferente do daqui, em questão de aluguel, que é o mais caro, né? Que a gente paga é aluguel. Sim. Eu achei que fosse ser diferente. Mas agora que eu moro aqui, é relativamente igual. Eu, lá em Chicago, por exemplo, o meu apartamento último que eu morei, eu pagava $1.800 de um quarto. Aqui também não tá diferente. Aqui é igual. Eu achei que fosse ser diferente, mas não é, não. Tá, aí então você foi morar com essa menina, com essa roommate, que você achou no Roommates online lá. Que legal. Fui morar com ela. Eu nem sabia que existia site pra roommate, mas hoje existe site pra tudo. Eu também não. Eu também não sabia. Roommates.com, você achou uma roommate lá que tava alugando um quarto, você alugou o quarto dela, e você trabalhava de babá de dia, à noite trabalhava no restaurante pra você juntar uma grana pra poder pagar suas contas. Então, antes de eu mudar, eu precisei comprar um carro
carro. Aí eu comprei o meu primeiro Honda Civic 2010 na época. Tipo, bem assim, mas toda feliz, né? Minha primeira conquista. Juntei, eu não esqueço, eu paguei $3.500 no carro. Que legal. Aí juntei, fiquei toda feliz, meu Deus, meu carro e tal. Aí descobri que aqui não pode dirigir sem seguro. Que mais que não pague prestação do carro, tem que pagar o seguro. Aí a gente vai descobrindo as coisas, né? Eu já tive um carro de $1.000, que eu comprei um Corolla. Nossa, era bem velho, mas o ar-condicionado dele era tão forte que eu nunca esqueço. Ele era verde, custou $1.000, ele era todo compactozinho assim. Só que ele era muito bom. Eu o meu adorava Honda aquele Civic carro. me levava pra todos os lugares. Também não era dos mais novos, mas era a minha conquista. E eu tava com 22 anos extremamente feliz. Assim, lógico, $1.000, $3.500, tipo, sei lá, 5, 7 anos atrás, né, gente? Hoje as coisas já mudaram, mas vocês ainda compram carro de $5.000, $4.000, né? Eu acho que sim. Compra, ainda consegue. Tá, aí você começou a sua vida assim, sozinha mesmo. Então, sozinha, aí eu morava com ela. E aí, a casa era bem grande, assim. Então, a gente se deu muito bem. E eu convidei uma outra amiga brasileira que também tava no processo de morar sozinha, pra morar com a gente. A Thalita e a Carla, 2 amigas, assim, moraram conosco um tempo. E depois disso, eu conheci, na verdade, uma empresa de seguro lá. E fui contratada por eles pra poder trabalhar com eles. Eu ia ser assistente de um dos gerentes da empresa. Isso, seu inglês já tava bem bom. Já. E aí eu tinha percebido que eu não queria mais relações internacionais. Mas eu não sabia exatamente o que é que eu queria naquela época. Então eu fui trabalhar com eles, abracei a oportunidade, pausei o estudo por um tempo, falei, vou focar no trabalho, porque faculdade aqui é muito caro. É um absurdo. Falei, então eu não vou ficar jogando dinheiro fora. Dinheiro que eu nem tenho, né? Porque tava suado pra poder pagar tudo sozinha, novinha, né? E dá tempo, né, pra poder fazer. Tempo, então. Aí eu conheci essa empresa, eles me ofereceram a vaga, eu falei, eu vou abraçar. Aí eu precisei sair dos outros 2 trabalhos, do de babá e também no restaurante, e foquei só neles. Aí você desenvolveu seu inglês pra caramba, então. Muito. Eles são uma empresa de pessoas muito bem resolvidas financeiramente. Então, pra ser bem honesta, me deslumbrou um pouco também. Porque a gente chegava no escritório da empresa, era Ferrari, era Porsche. E, gente, eu sou do interior de São Paulo. Eu nunca tinha visto aquela realidade na minha vida. Era algo que eu falava, nossa, dá pra viver assim? Foi algo muito novo pra mim. A gente chegava no escritório na segunda-feira, as mulheres assim... quem foi que comprou a New Louis no final de semana, sabe? A mulherada, tipo assim, só com aquele salto de vermelho embaixo. Então, eu vi aquela realidade, eu falei, é muito novo pra mim. Se eles estão me dando uma oportunidade, eu vou abraçar. E aí, foi a mesma coisa do inglês, aquela linha reta de novo. Falei, qual é o lugar mais alto que eu posso chegar dentro da empresa agora com a educação que eu tenho? E era de ser secretária executiva do CEO da empresa. E eu me tornei secretária executiva do CEO da empresa em 6 meses. Que legal.